Sabe aquele som gigante e poderoso de uma big band? A gente escuta e se pergunta como é que tantos instrumentos conseguem soar como uma coisa só, tão coesa, tão forte? Bom, hoje a gente vai desvendar um dos grandes segredos por trás dessa mágica, que é a arte do arranjo musical. Então, vamos lá. A grande questão é essa, né? Como um arranjador pega uma melodia simples, uma linha só, e consegue transformar naquele som enorme de uma orquestra em trena? A resposta para isso passa por duas filosofias, duas maneiras bem diferentes de pensar a música. É que, no fundo, tudo se resume a duas escolas de pensamento. Pensa assim. Uma é como construir um prédio, sabe? Andar por andar, uma coisa bem vertical. A outra é mais como tecer uma tapeçaria, com vários fios diferentes que se cruzam e juntos formam o desenho completo. Vamos começar pela abordagem mais comum, que a gente pode chamar de abordagem do arquiteto. Esse é o método que, por muito tempo, definiu o som clássico das big bands, super focado em construir essas estruturas verticais, sabe? Bem sólidas e potentes. A lógica aqui é bem direta, saca? Para cada nota da melodia principal, o arranjador vai lá e constrói um acorde inteiro, um bloco de notas bem embaixo dela. O foco está todo ali, no som daquele acorde específico naquele exato momento. É como se fosse uma foto da harmonia, a cada instante. O processo é super lógico. Pega-se a nota da melodia, empilha-se as outras notas do acorde ali embaixo, e aí quando a melodia sobe ou desce, esse bloco inteiro se move junto, mantendo exatamente a mesma forma. Imagina um elevador subindo num prédio. Todo mundo que está dentro sobe junto, em uníssono, é a mesma ideia. E é aqui que está o pulo do gato dessa técnica. Nesse método, as partes dos músicos que não estão tocando a melodia principal, o que a gente chama de vozes internas, elas não têm uma vida melódica própria, elas só existem para preencher o acorde. O caminho que elas fazem é só uma consequência da harmonia, não um objetivo. Agora, vamos virar a chave e ir para outra abordagem, a do tecelão. E olha, é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Porque em vez de empilhar, o arranjador agora começa a entrelaçar. E o grande mestre dessa arte era ninguém menos que Duke Ellington. A música dele soava diferente de tudo e de todos, mas o processo era tão natural para ele, tão intuitivo, que nem ele mesmo conseguia explicar como um sistema. Foi só quando Herbie Pomeroy, um professor lá da Berkeley, começou a analisar e a decodificar o que Ellington fazia, que nasceu o que hoje a gente chama de arranjo linear. Aqui, a lógica é o exato oposto. No arranjo linear, a harmonia não é o ponto de partida. Ela é o resultado. O arranjador escreve várias melodias, linhas independentes e super interessantes que, quando são tocadas ao mesmo tempo, acabam criando harmonia. É uma inversão total de pensamento. O foco muda, da água para o vinho. A prioridade máxima passa a ser a jornada melódica de cada instrumento. Cada músico da orquestra recebe uma parte que faz sentido por si só. Uma linha que é gostosa de tocar, que tem começo, meio e fim. A beleza está na jornada de cada um. Então vamos colocar essas duas filosofias lado a lado para a gente ver bem a diferença. De um lado, o arquiteto, com seus blocos. Do outro, o tecelão, com seus fios. Vamos ver como eles se comparam na prática. A diferença principal está no foco. O pensamento vertical do arquiteto prioriza o acorde. O objetivo é criar densidade harmônica. O processo, harmonizar uma única melodia. Já o pensamento horizontal do tecelão prioriza a linha melódica de cada músico. O objetivo é a independência melódica, e o processo é escrever várias melodias que se encaixam. Se a gente for um pouco mais a fundo, as diferenças técnicas ficam bem claras. A técnica em bloco geralmente se limita às notas do acorde, e as vozes internas, como a gente viu, só seguem a melodia em paralelo. Já a técnica linear, ela dá muito mais liberdade, pode usar todas as notas da escala. Isso permite que as vozes de dentro se movam de forma independente, criando texturas muito, mas muito mais ricas. Tá legal, mas na prática, qual o impacto real disso no som final? Por que essa diferença é tão importante? A resposta, gente, tem a ver com o fator humano da música. Tem uma frase do arranjador Bill Dobbins que mata a charada. Ele disse que quando um músico recebe uma parte que faz sentido, sabe, uma melodia de verdade, ele vai tocar aquilo com muito mais paixão e convicção. É simples, uma música mais interessante para o músico resulta em uma performance muito melhor para quem está ouvindo. Então os benefícios são gigantescos, né? Cada músico se sente um solista, não só uma peça na engrenagem da harmonia. A performance ganha uma energia que contagia, e a música como um todo fica mais forte, com várias camadas para a gente explorar. Era exatamente esse o som único e inconfundível da orquestra de Duke Ellington.
Mas, olha, é super importante dizer, não é que uma técnica seja melhor que a outra, de jeito nenhum. O arranjo em bloco é perfeito para criar aquele som maciço, poderoso, unificado. Já o arranjo linear é a ferramenta ideal para criar texturas complexas, cheias de detalhes. São simplesmente cores diferentes na paleta do arranjador. Então, fica aqui o convite. Da próxima vez que estiver ouvindo uma big band ou qualquer grupo musical grande, tenta prestar atenção para além da melodia principal. As outras vozes estão ali só sustentando a estrutura, como os pilares de um edifício? Ou elas estão se movendo, conversando, se entrelaçando como os fios de uma grande tapeçaria? Perceber isso pode mudar para sempre o jeito como a gente escuta a música.